Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de vetores de geometria analítica. Hoje é dia 1º de março e vamos fazer a questão número 2 da seção 1.8. Nessa questão, olha, nós temos dois vetores, coordenadas de dois vetores, e nós queremos encontrar o vetor W que satisfaz a equação que foi dada. Então, nós temos uma equação com vetores e nós queremos encontrar W. Lá na lista de matrizes, a gente trabalhava questões parecidas, onde a gente tinha que encontrar matrizes, sendo que foi dado uma equação. E o que a gente fazia lá naquele momento? A gente isolava a matriz que a gente queria encontrar, até obter uma expressão algébrica e depois substituía as matrizes dadas. Vamos fazer a mesma coisa. Então, olha só, nós queremos encontrar W. Olha, existe W aqui no segundo membro e existe também no primeiro membro. Então, nós vamos trabalhar com a equação aplicando as propriedades de multiplicação por escalar, que tem aqui, né, soma, para a gente agrupar esses Ws e colocar os outros termos no segundo membro. Então, vamos fazer isso, ó. Logo no primeiro membro, note, ó, que nós temos 2 multiplicando um parêntese. Então, 2 vai multiplicar todos os termos dentro do parêntese. Então, nós vamos ter, ó, 2, um pouco aqui. Eu vou mudar um pouco aqui. Certo? Tudo bem, pessoal, com essa questão? Nós vamos ter, João Neto, uma primeira avaliação agora no final de semana sobre a lista 4. Vai ser a avaliação... A gente está enumerando as avaliações, né? Estamos na unidade 2, né? Então, é a primeira avaliação da unidade 2. Eu chamo ela de AV2.1. E depois, dia 28, no final de semana do dia 28, vai ser a avaliação da lista 5. A lista 5, pessoal, eu vou diminuir um pouquinho ela, tá? Então, eu vou editar e colocar um arquivo novo para vocês lá no site do Cigar. Mas quem já quiser ir fazendo os que estão lá, pode fazer. Não tem problema, não. Nessa que a gente acabou de fazer, tá tudo bem com ela? Tem alguma pergunta sobre ela? Bom, agora sim, Nós vamos então, ó, pessoal, fazer a questão 4 da seção 1.9, onde se trata de uma questão de ângulo. As questões de ângulo, vocês vão utilizar a relação, ó, cosseno de θ é igual a U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V. Essa relação aqui ela é muito importante e esse θ é o ângulo entre U e V e ele varia no intervalo de 0 até π, ou 0 até 180 graus, né? Então, ele está sempre nesse intervalo. Então, θ é o ângulo entre U e V. Entre U e V, tá certo? Então, olha só, na questão, nós temos o U e V. E nós temos o ângulo também. Então, olha só, nossas informações são θ é 45 graus. Vocês já estudaram lá na parte de trigonometria o cosseno e o seno dos ângulos, dos arcos notáveis do primeiro quadrante, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, existe uma tabela prática que a gente utiliza para encontrar o seno e o cosseno desses ângulos. Então, ó, que eu vou colocar aqui na primeira linha o seno desses ângulos e numa segunda linha eu vou colocar o cosseno desses ângulos, tá? E aí, olha só, a tabela é construída da seguinte maneira, você vai colocar 1, 2, 3... Na linha de baixo, 3, 2, 1. Vai dividir todos os números por 2. E vai colocar a raiz quadrada no numerador de cada termo. Então, aqui, ó, raiz de 1
é o próprio 1. Então, ficou 1. Aqui fica raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1, que é o próprio 1. Então, essa aqui é a tabela. Então, notem, ó, que o cosseno para o ângulo de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, nós podemos dizer aqui, ó, que com essa informação, que o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos já usar esse valor aqui na equação. Nós vamos precisar também, aqui na equação, ó, do U escalar com V. Então, vamos encontrando tudo que a gente vai precisar, né? Então, nós vamos precisar na equação do cosseno de 45 graus, do U, eu não gosto de colocar, eu não posso colocar ponto, porque senão pode misturar com escalar, né? Então, ó, U escalar V, pontinho bem nítido é o escalar. Então, olha só, quem é o U? O U é o vetor de coordenadas 1 menos 1, produto escalar, deixa eu puxar essa tabela lá mais para a direita. Produto escalar com 2A mais 1, certo? Então, vai ser igual. A definição do produto escalar é a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes A mais 1, menos 1 que multiplica A mais 1. Anota, para você não correr o risco de esquecer algum sinal. Então, vai ficar 2, menos 1 vezes A, menos A. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, 2 menos 1, 1. Então, quer dizer que vai ficar 1 menos A. Pronto, já encontramos o escalar com V. Nós vamos precisar também da norma de U e da norma de V. Lembra a regrinha da norma? Ó, se o vetor é igual a xy, a norma do vetor é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, se U tem as coordenadas 1 e menos 1, então é a norma de 1 e menos 1. Você vai fazer a soma das coordenadas ao quadrado dentro do radical. Então, 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar raiz de 2. Esse aqui é a norma de U. Faça a mesma coisa com a norma de V. Norma de V vai ser a norma de 2A mais 1, que vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4. Segunda coordenada ao quadrado, vou deixar anotado, ó, porque vai ter que abrir esse produto notável, essa soma aqui ao quadrado. Então, nós vamos ter, ó, quadrado, o A, o 4, né? Mais quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2A, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, que dá 1, certo? Esse 4, ó, eu vou somar com esse 1, tá? Então, nós vamos ter igual a A ao quadrado mais 2A mais 5. Olha só, essa aqui é a norma de V. Então, olha só, nós vamos usar, então, esse termo, esse aqui, esse e esse, tudo ali na equação. Então, vamos repetir a equação aqui para a gente substituir. Então, olha só, nossa equação é cosseno de 45 graus, que é o ângulo, né? É igual a U escalar V dividido por norma de U, norma de V. Substituindo tudo na equação, vamos lá. Então, cosseno do 45 graus, nós vimos que é o raiz de 2 sobre 2. U escalar V, vamos encontrar aqui, deu 1 menos A. Opa! 1 menos A. Dividido, norma de U, deu raiz de 2. Norma do V, A ao quadrado mais 2A mais 5. Ó. Agora, nós temos uma equação, uma igualdade de frações. Essa igualdade de frações, o que você vai fazer? Você vai multiplicar meios e extremos. Então, nós vamos ter raiz de 2,
que multiplica raiz de 2, que multiplica a raiz do a ao quadrado mais 2a mais 5, que é igual 2 que multiplica 1 menos a, certo? Lembra a propriedade de radicais que a gente tem, que é o seguinte, ó, raiz de a vezes raiz de b é raiz de ab? Ou seja, se tem raiz aqui do mesmo índice, ó, esse aqui é n, aqui também é n, você junta tudo no mesmo radical. Então, nós vamos fazer isso, como essas raízes aqui são todas de índice 2, usa um radical só. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes a ao quadrado mais 2a mais 5. Ó, tudo em um único radical. E aqui no segundo membro, 2 que multiplica. Você pode pegar esse 2 aqui e multiplicar, se você quiser. Eu não vou multiplicar, porque olha só o que nós vamos fazer agora. Como nós queremos encontrar a e a está dentro do radical também, nós vamos elevar ao quadrado os dois membros para eliminar o radical. Então, ele elevou o quadrado do primeiro membro e elevou o quadrado do segundo membro. E aí, no primeiro membro, eu vou cortar o radical com o 2, então vai ficar 2 vezes 2 aqui vai dar 4, né? Então, vai ficar 4 que multiplica a ao quadrado mais 2a mais 5, porque só cancelou o radical. Já no segundo membro, você vai usar uma propriedade que fala o seguinte, ó, se você tem um produto AB elevado a n, todos os termos do produto ficam elevados à potência. Então, o 2 vai ficar elevado a 2. E o parêntese também, ó. E 2 ao quadrado vai dar 4, porque eu vou cancelar com esse 4 do primeiro membro. Ó, esse 4 aqui vai cancelar com esse 2 ao quadrado. Então, no primeiro membro, já vai sobrar só a ao quadrado mais 2a mais 5. E no segundo membro, nós vamos poder abrir essa potência. Então, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, olha o seguinte, a ao quadrado no primeiro membro e também no segundo membro. Quando você passar para o mesmo membro, vai dar 0. Vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado. Então, vamos colocar tudo no primeiro membro, o que tem a. Então, vai ficar 2a. Esse menos 2a vem para o primeiro membro. Vem com o sinal inverso. No segundo membro já tem 1 e esse 5 vai para o segundo membro. Então, menos 5. 2a mais 2a vai ficar 4a, e o menos 5, menos 4. Então, isolando o a, ó, vai ficar menos 4 sobre 4, que é menos 1. Pronto, encontramos o valor de a. Então, esse aqui é o valor de a para que o ângulo entre os vetores seja de 45 graus. Certo? Vou diminuir um pouquinho aqui para vocês verem aqui mais parte da questão, para que vocês me falem se entenderam ou se tem alguma passagem que vocês queiram que a gente repita. Quando eu estava fazendo a questão, eu me enrolei um pouco no início. Eu não consegui montar a equação. Certo. Essa equação, esse exercício aqui, ele envolve bastante coisa, vocês perceberam, né? Então, é muito importante, ó, conseguir chegar nessa parte, para daqui você perceber que tem uma igualdade de frações, aí multiplicar meios e extremos, aí depois aplica propriedade de raízes, eleva ao quadrado para cancelar a raiz. Então, é uma questão muito importante, tá? Vale a pena depois refazer essa questão, tá? Mas agora a gente fazendo aqui junto, você conseguiu entender? Eu consegui, tranquilo. Certo, André. E os outros, entenderam? Tem alguma pergunta? Podem escrever para mim aqui. Se quiser, a gente pode repetir também. Não? Tá. Vamos seguir, Se eu então. não me engano, o 5 é bem parecido com essa, né? O 5 era a próxima pergunta, né? Que vocês enviaram. Vamos ver. Essa é a 4. Isso. Exatamente, vai trabalhar com a mesma fórmula, só que agora quer que o ângulo seja de 90 graus.
sempre que falar que são ortogonais, quer dizer ângulo de 90 graus. Vamos responder essa então, que é mais essa dúvida aí que vocês perguntaram. Fechei sem querer. Vamos pra cá. Pronto. Ai, eu não dei pause. Nós vamos fazer agora a seção da seção ponto 9, questão número 5. Então, olha só, o que nós temos? Deixa eu ver aqui. Seção ponto 9, número 5. Pronto. Nós temos dois vetores e nós queremos encontrar o A para que os vetores sejam ortogonais. Olha só, vamos trabalhar com a fórmula primeiro. A equação que nós trabalhamos na questão anterior é essa, cosseno de θ é U escalar V dividido pela norma de U vezes norma de V. Certo? Quando fala vetores ortogonais, quer dizer que são vetores que a avaliação vai ser agora no próximo final de semana, sábado e domingo, sobre a lista 4, tá? Quer dizer que nós temos o θ igual a π sobre 2, certo? Mas quando o θ é π sobre 2, então, se θ é π sobre 2, qual que é o cosseno do θ? Qual é o valor do cosseno? É 0. Vamos só recapitular aqui no ciclo trigonométrico. O cosseno é o eixo horizontal, o eixo dos cossenos, né? E aqui no eixo vertical temos o seno. Esse ciclo trigonométrico tem comprimento 1 de raio, certo? Então, ó, o sentido dele é anti-horário. Então, vamos considerar um dos vetores sendo esse segmento e o outro segmento que vai formar o ângulo, ele vai sendo movimentado aqui no ciclo trigonométrico. Então, quando ele chegar aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus. O arco é esse, ó. Esse pedacinho que corresponde a esse ângulo aqui, tá? Que a gente colocou quadradinho para representar, certo? Qual é o seno desse ângulo? O seno é sempre olhado no eixo vertical, então o seno tá aqui. Você olha a ponta do ângulo da seta, vamos fixar a seta aqui, né? E ela vai se formando aqui, ó. Então, a ponta dessa seta... Desculpa. Deixa eu só apagar um pouco aqui de coisa. Coloquei... Opa. Pronto. Ó, a seta está aqui. Então, a pontinha dela, ela parou aqui nesse lugarzinho que no eixo vertical é o número 1. Então, quer dizer que o seno é 1. Aí, pega essa pontinha e projeta no eixo horizontal. Vai bater aqui no 0. Então, o cosseno do π sobre 2 é 0. Certo? Então, se o cosseno do π sobre 2 é 0, como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar 0 igual a U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V. Esse denominador, norma de U, norma de V, é sempre um número diferente de 0, porque é o comprimento dos vetores. Então, pega esse termo aqui e passa multiplicando o primeiro membro. Aí você vai encontrar 0 é igual a U escalar V. Olha só. Isso aqui podemos dizer que é um teorema. Quer dizer o seguinte: sempre que os vetores são ortogonais, U escalar V tem que dar 0. Então, podemos enunciar da seguinte maneira, ó. U
e V ortogonais. Ortogonais. Se, somente se, o escalar V é igual a zero. E esse resultado aqui, ele é importantíssimo, vocês vão usar bastante esse resultado. E também em álgebra linear, tá? Então, o escalar V vai dar zero se e somente se os vetores são ortogonais. Bom, vamos ler a questão agora. Olha só, tá perguntando lá o seguinte, ó, deu dois vetores e queremos determinar o A para que os vetores sejam ortogonais. Então, basta a gente usar essa relação. Então, a solução da questão vai ser o seguinte, ó. Vamos escrever aqui as coordenadas dos vetores primeiro. U é 2 menos A, 1. V é 2, A menos 3. Como o é ortogonal a V, você pode representar esse fato com esse símbolo aqui, ó. O ortogonal a V. Então, daqui você vai concluir que o escalar V é zero. E você vai trabalhar com essa equação. Quem é o U? Não é o vetor de coordenadas 2 menos A1, produto escalar com V, que é quem? 2A menos 3. Isso tem que dar zero. O produto escalar não é a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes? Então, vai ficar 2 menos A, que multiplica 2, mais 1, que multiplica A menos 3. Isso é zero. Então, ó, quando você multiplicar, resolver essa equação, você vai ter, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos A, menos 2A. Mais 1 vezes A, 1. 1 vezes menos 3 é igual a zero. Menos 2A mais A, menos A. Então, menos A. 4 mais menos 3, 1 igual a zero. Passa o A para o segundo membro, que ele é negativo. Então, escreva já ao contrário, ó. Então, o A é igual a 1. Tem um atrasozinho. Bom, então esse aí é o valor do A.